Olha, Lê, o Elas por Elas me surpreende com os temas gostosos e atuais também, né? Que a gente trouxe dessa vez foi a paquera, minha gente. Paquera que tem seus vários lados. Tem a paquera da adolescência, a paquera da mulher mais madura, a paquera na internet, não é verdade, Lê? Hoje em dia está muito mais comum, né, as pessoas paquerarem pela internet e quando chega pessoalmente, às vezes não consegue nem se expressar direito. É verdade. Eu tive uma conversa muito bacana para tirar as dúvidas das mamães, né, para o acompanhamento dos adolescentes, principalmente, que estão iniciando essa paquera nas escolas. E a Laura Paiva, ela é consultora pedagógica, então ela mostrou os vários lados, né, como a escola deve se posicionar em relação a essa paquera, que ela aconteça de maneira saudável e não ultrapasse limites, né? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por estar aqui. Muito obrigada. Conhecimento. Eu que agradeço esse convite. Eu queria saber como é que está a paquera hoje nas escolas, né? Tendo em vista que a paquera muda de geração em geração e se está naquele meio tradicional, aquela forma tradicional da piscadinha, daquele olhar mais charmoso, ou a rede social tomou conta realmente. Como é que está? O que é que você observa? Você que percorre tantas escolas, né, e presta consultoria pedagógica nas escolas, você consegue sentir aí como é que está esse contexto? Quando a gente fala de educação socioemocional, a paquera é algo que envolve muitas emoções, né? Principalmente porque a paquera é uma forma de demonstrar interesse por outra pessoa. Tanto interesse de curiosidade sobre o que ela gosta, o que ela não gosta, tanto interesse, para além disso, uns interesses mais afetivos, mais românticos nesse sentido. Então, a paquera é algo muito amplo da gente se pensar, né? Por isso que envolve, principalmente, as competências socioemocionais que a gente trabalha, né, nas escolas, né, com os acompanhamentos pedagógicos. Então, a paquera, ela vai se adaptando, né, no decorrer dessas vivências, dessas gerações, e aí a gente consegue observar que a paquera, ela está mudando, né? As redes sociais, elas tomam conta, às vezes até os jogos também, né? Os adolescentes, eles paqueram por meio dos jogos, né? Vamos jogar junto esse jogo, né? Então, demonstra, assim, interesse a partir disso, né? Poxa, eu estou jogando só com esse menino, ou então só com essa menina, e isso demonstra a forma que isso vai se adaptando, né? A paquera vai se adaptando, né? Para além da escola também, nessas questões de jogos, e também dentro da escola, né? Tanto com essas questões tradicionais, quanto adaptando, né? Seguindo nas redes sociais. Então, a paquera, ela vai realmente se adaptando e existe uma diversa gama, né, de possibilidades de conhecer as emoções a partir disso. Ah, legal. Como lida com adolescentes, né, quando o pedagogo, a professora, o diretor, aquele ambiente escolar ali está lidando com uma pessoa que está iniciando a vida afetiva, amorosa, vamos dizer assim, a escola, ela pode cumprir um papel para esses adolescentes compreenderem esse sentimento e lidarem de forma respeitosa e saudável? Existe um trabalho da escola dentro desse tema? Com certeza, principalmente, né, trabalhando com a HUG, né, com a educação socioemocional, nós temos material desde o infantil. Né? Então, é algo que pode ser desenvolvido, né, por meio das competências socioemocionais, né? Por exemplo, a competência de conhecer as próprias emoções, que é a consciência emocional. Então, a partir do momento que a gente conhece as nossas emoções, a gente consegue perceber, poxa, eu tenho interesse por essa pessoa, então eu não tenho interesse. Até, por exemplo, quando os próprios alunos, né, naquelas idades de começar a encrencar, né? O encrencar, né, com um menino ou com a menina, esse encrenca específica com essa pessoa, demonstra o quê? É uma forma de paquerar, às vezes a gente fala muito isso, né? Às vezes os professores, esse menino está encrencando muito com você porque ele está te paquerando. Sim. Mas isso, de fato, é uma forma respeitosa de estar paquerando outra pessoa, né? Quais são esses limites, né, que a gente consegue perceber? Como é que está demonstrando isso? Eu queria que você trouxesse, assim, exemplos desse trabalho que vocês realizam, né, dessas atividades. Que atividades são essas que são desenvolvidas para essa questão socioemocional que você falou? Pronto, um dos nossos
trabalhos, né, é principalmente ter esse momento de roda de conversa, de diálogo, né, justamente tanto para perceber que emoção que eu estou sentindo, quanto para, de fato, conhecer melhor a minha turma, porque em meio a tantas necessidades de aprender sobre as coisas acadêmicas da escola, independente de que série que for, né, a gente vai precisar desses momentos de diálogo, né, por exemplo, desde o infantil até a terceira série do ensino médio, né, então parece que a gente vai de contramão nesse sentido, né, porque são tantas coisas que os alunos precisam aprender, mas os alunos também precisam aprender a conversar, precisam aprender a se respeitar. E é a partir da conversa que a gente consegue perceber quais são os meus limites, quais são os limites do outro, né? Porque se eu não tenho espaço para conversar sobre o que eu estou sentindo, como é que eu vou expressar isso? Como é que eu vou demonstrar que existe um limite, que eu gosto dessa brincadeira até aqui, ou então eu gosto dessa paquera até aqui, né? A partir disso não está sendo legal para mim, ou então a partir disso está sendo legal para mim. Entendi. Então é justamente esse momento. Até a imposição de limites para você entender, isso, né? Perfeito. Muito legal. E existem situações também que a gente sabe que não são positivas, né? E que nem sempre esses adolescentes sabem identificar, né? Estão ali vulneráveis, muito ingênuos, vamos dizer assim. E às vezes passam até por uma situação de assédio ou de uma situação vexatória, até uma coisa que denigre, né, a dignidade da pessoa. E a escola identificando, né, alguma situação assim, ou que um colega veja, ou que a própria pessoa que passou fale na direção, a escola, qual o papel da escola? O educador, ele deve intervir ali no momento? E que situações, a gente poderia trazer alguns exemplos de que situações ultrapassa esse limite da paquera saudável? Sim, a gente tem que pensar muito nisso, né? Porque a escola está vulnerável a acontecer qualquer tipo de situação. Né? Então, de fato, existe esse momento preparatório. A escola precisa se preparar para receber isso, né? Porque não tem como sair disso, não tem como não existir, né? Independente de onde é a escola, que localidade que é. Então, é necessário ter principalmente esse acompanhamento pedagógico, que é o nosso trabalho, né? Justamente para entender essas necessidades da escola, para perceber se o professor está com alguma dificuldade de conseguir incrementar melhor, de conseguir compreender melhor os seus alunos e trazer justamente esses momentos de reflexão, né? Porque a Rede, ela trabalha principalmente com esses momentos de reflexão sobre o que é a minha emoção, como respeitar o outro, como é que eu posso lidar com isso, né? Então, são atividades mais voltadas justamente para a gente conseguir ampliar esses olhares, né? E desenvolver as competências socioemocionais, porque elas são necessárias justamente para, posteriormente, o aprendizado acadêmico dos alunos. Com certeza. E em uma última mensagem que você poderia deixar, né, para mães de adolescentes e para os próprios adolescentes sobre esse tema, que é um universo, né? Tem muita coisa envolvida, tem sentimento, é dentro da escola, é fora da escola. O que é que você diria para essas pessoas? Acredito que a gente pode pensar na forma que a gente se comunica por meio das redes sociais, até dentro de casa, né? Porque às vezes os pais, eles não sabem como é que os próprios filhos se expressam, né? Tanto é que tem aquela série na Netflix chamada Adolescência, né? Que um pai, ele comenta sobre, ele está investigando, né? Fazendo essa investigação sobre uma situação que aconteceu, mas que ele não sabia como é que os adolescentes, eles se comunicavam, o que significa aqueles emojis, né? Então, justamente, né, ter essa maior comunicação, né? Essas gírias, né? Quais são as gírias que é dos adolescentes agora, quais são as gírias que são dos adolescentes de 10 anos atrás, então, são diferentes, né? Então, ter esse momento de diálogo, né? De saber, não diretamente sobre paquerar, porque talvez o filho ele não queira falar sobre essa paquera, mas saber como é que está se comunicando nas redes sociais, né? Isso é importante, né? Para saber como é que esse filho consegue se expressar, o que esse filho está utilizando nas redes, se ele está jogando até com alguém, né? Tendo uma paquerinha com alguém, você gosta muito de jogar com essa pessoa, né? Então, começar a perceber mais sobre as formas que os filhos se comunicam, tanto nas redes sociais quanto fora delas. E para os pedagogos, professores, diretores, qual é o recado que você deixa? Acredito que a gente pensar justamente em também observar essas questões, né, e criar esses momentos de diálogo, né, porque estar dentro da BNCC, ter essas competências socioemocionais desenvolvidas, né, então não sai das necessidades acadêmicas da escola, né, está incrementando, né, então se abrir ao novo, se abrir a conhecer esses adolescentes, essas crianças, é muito importante nesse momento. Eu amei a conversa e eu acho que a escola tem um papel
fundamental na vida da gente. Eu acho importante trazer você aqui, porque os nossos filhos passam muito tempo da vida deles lá, né? Então, uma paquera saudável até dentro da escola é fundamental, né, para que a criança se desenvolva da melhor forma possível. Obrigada, até a próxima. Obrigada, até mais. Eu fui fazer o nosso quadro amado, O Povo Fala. Ah, eu adoro. Fui no shopping de Maceió e peguei as opiniões das pessoas. Como é que será que elas estão paquerando hoje em dia? E se está muito diferente a paquera dos tempos atuais para antigamente? E agora eu vou pedir para o nosso cinegrafista nos acompanhar, para a gente pegar o pessoal aqui, para saber como é que será que está essa paquera hoje em dia. Oi, tudo bem? Bom dia. Como é seu nome? Willamis. Willamis, como é que você geralmente costuma paquerar? Dando umas olhadas, né? Observando a pessoa, encarando mais ou menos olho no olho. Você acha que a paquera está muito diferente com as redes sociais? Realmente hoje em dia está muito diferente, né? As redes sociais, os aplicativos facilitam muito, né? Encontros e outras coisas mais. E você acha que quem chega primeiro hoje em dia é o homem ou a mulher? Hoje em dia está igual. Hoje em dia, se brincar, as mulheres chegam primeiro do que o homem. São mais atiradas. Thelma, e aí? Eu queria saber como você costumava paquerar. A paquera de antigamente, né, era diferente de hoje. Aí te olhava assim, devagarinho, de lado, assim, depois virava o rosto, depois olhar novamente, ele estava olhando para a gente, né? Aí eu olhava para o outro lado. Mas era uma coisa diferente. Hoje não tem mais esse namoro. Hoje é a coisa já avançada. Ele já vai em cima, a mulher já vai em cima também. Mas não era como antigamente. Antigamente era muito bonito. A paquera de antigamente. Era lindo, 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 lindo demais. Nos tempos antigos, né? A gente só olhava. Não podia pegar na mão, não podia beijar. Agora Mas e o seu marido? Você costuma ainda paquerar ele? eu paquero. Mas pode não perder esse sentido não, porque senão não tem graça, né? E como é que você paquera? Eu olho pra ele, um olhazinho, digo uma coisinha no ouvido dele pra ninguém saber. Sabe? Segredo. Dentro da relação, se tu não instigar isso no teu companheiro, a relação esfria. Então eu continuo da mesma forma do início. Você acha que está muito diferente hoje em dia? Sim, a gente comenta sobre isso porque ela estava solteira, agora ela está namorando faz pouco tempo. E a gente comenta sobre isso porque teve essa mudança muito grande. É difícil de tu conseguir uma pessoa que queira ter uma relação, que queira constituir uma família, que queira crescer. Então eu acho que os jovens de hoje, eles estão mais ligados em outras coisas do que em ter uma relação e construir uma família. Você acha que geralmente quem está chegando mais, o homem ou a mulher? Eu acho que a mulher. O homem não está deixando a mulher estar no poder, de se sentir desejada, conquistada. Então, acho que o homem está querendo até ser conquistado e tirando o cargo da mulher de ter essa conquista. E você? Você começou a namorar agora, como sua amiga estava falando. Como foi essa questão da paquera para iniciar esse namoro? Como foi que começou? Começou porque ele tem muita atitude, né? E também porque a gente tem uma amizade. E aí, Cleo chegou e, apresentou. E aí começou, foi bem rápido, tudo acontecendo assim, bem... E o homem tem que querer também, né? Porque foi muito rápido, assim, a conquista dele com ela. Ele demonstrou, de fato, que ele estava interessado e que ele quer construir algo com ela. E mandava recadinhos, mandava flores, como foi? Ele era bem, romântico, fazer surpresas, ele correu atrás, ele demonstrou que ele queria. E aí eu fui recíproca também. Vocês são casados há quanto tempo? 40 anos. Ainda é sincronizado, né? Eu queria saber de vocês, como anda a paquera dentro do casamento? Vocês não deixam essa chama apagar para viver tanto tempo assim? Sim, a gente tenta não deixar a chama apagar. Como é que... Inventar uma novidade, né? De vez em quando, alguma coisa para... Tipo, a gente sai para jantar, a gente sai para viajar sozinhos, como estamos fazendo agora, estamos vindo de Santa Catarina, para comemorar os 40 anos. E a gente tenta conversar, né? Não é um mar de rosas, né? Tem altos e baixos. Tem tempo que a gente se ama mais e tem tempos que a gente se ama menos. No tempo que a gente se ama menos, a gente tenta compensar com alguma coisa.
Eu sou muito falante, ele diz que eu sou engraçada. E ele é mais tímido, mais tranquilo, mais na dele. E como é que você costuma paquerar ela, agradar ela? Às vezes, quando o negócio está meio... Entendeu? A gente faz a surpresa, leva um vinho, um queijo bom ou alguma outra coisa. Ele é querido. Um presente. Sempre. Eu conversei também com a terapeuta de casal e sexóloga Leonara Biorana para falar sobre a paquera mais tradicional e também a paquera dos dias atuais que da internet. Ela falou benefícios, ela falou os riscos. Tem muita gente enganada aí, perde até dinheiro, iniciando a paquera através de aplicativos. E foi muito boa, foi muito proveitosa a conversa. Leonara, eu quero agradecer, né, sua presença aqui no nosso programa, mais uma vez, né, já é da casa. É um prazer estar aqui. E paquera, né, o nosso tema de hoje. E, Leonara, as coisas estão totalmente diferentes de antigamente, né? Antigamente, a paquera era uma coisa gostosa, tinha um processo, era demorado. Quando você conquistava, era aquele auge, aquela euforia, vamos dizer assim, porque as coisas eram mais devagar. E hoje a gente tem internet, é um mundo, né, que se abre até para os comportamentos, para as relações, não é mesmo? Hoje tem vários tipos de relações que às vezes até confundem as pessoas, né? Mas realmente acabou aquela coisa do romantismo, aquela conquista devagar, aquele que é importante a gente conhecer o outro, né? Então, hoje as coisas estão muito apressadas, né? Que tem até um autor que ele fala nos relacionamentos líquidos, né? Porque como não tem uma base, que é essa a conquista de antigamente, dá uma base ali do quem é aquela pessoa, uma base sólida no relacionamento. E hoje não tem mais isso, né? As pessoas já se conhecem, já começam um relacionamento, e aí... Já tem relação, já né? Tem poucos relação, dias já... Às vezes no primeiro dia, né? E o importante, eu sempre falo, é você conhecer. Essa é a fase de conhecer o outro, perguntar como é que a pessoa... Que é a fase importante de você saber se você vai ou não ficar com aquela pessoa. Só que hoje está tudo muito apressado, né? Eu digo que é uma geração do Google, que digita e já quer resposta rápido. E nos relacionamentos são assim agora, né? Tem vantagens e desvantagens, né? Mas a paquera ela é muito importante, porque é uma base ali, tanto do seu autoconhecimento, para você ver se é aquilo mesmo que você quer. Porque, Bárbara, quem não foi apaixonado, né? Então, a fase da paixão meio que cega a gente, porque a gente ali não está se desnudando, a gente está usando máscaras para conquistar o outro. Verdade. Né? E aí, quando acaba essa fase, tem autores que falam que essa fase da paixão ela dura uns 2 anos. Aí depois, se ficar, é amor, né? E aí é que é bom, porque o que realmente segura um relacionamento é o amor e a comunicação. Né? Comunicação eficaz. Eu falo sempre, faça um contrato verbal, o que eu gosto e o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu quero dentro de um relacionamento e o que eu não quero de forma alguma. Porque uma hora a conta vem. E como, Leonara, a gente pode ver uma paquera saudável, né? E falando também desse lado da mulher. Muitas mulheres até se sentem envergonhadas de tomar iniciativa, de paquerar. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Até pela sua experiência, né, de atendimento, de consultório. E até isso mudou muito, sabe? Porque as mulheres hoje estão mais ousadas, né? E é tranquilo, né? Não tem problema. Não é aquela época que ficava reprimida, né? Isso. E até porque tem alguns homens que ela está paquerando que é tímido, nunca iria chegar se ela não se chegasse, né? Então, é muito importante que, se você quer, tudo bem, não precisa dizer, não, é feio uma mulher paquerar. Mas outra coisa que está acontecendo, que assim, eu escuto os relatos dos homens que estão separados, é a questão de conseguir uma parceira de novo. Está complicado. Entendi. Porque hoje tem assim, não posso olhar muito
Tem paciente que fala assim, eu não vou olhar muito, porque senão vai dizer que é assédio. Ainda tem isso, né? Então, eles ficam bloqueados, não sabem como. Eu tinha um paciente que ele tinha fobia social e ele não conseguia paquerar. E aí, eu falando, não, vai, olha, você tem que ir para academia, lá você começa conversando. E fui falando para ele ir perdendo ali aquele medo de falar com as pessoas, de conversa sobre o exercício, vamos trocar, vamos intercalar, alguma coisa naquele sentido, o peso e tal. Aí quando ele conseguiu olhar para uma moça, a moça olhou e falou assim, vixe, aquele velho me olhando, credo. Pronto, aí bloqueou ele total, né? Então... Aí travou. Diz que ela falou para outra assim, vixe, esse velho me olhando, que coisa nojenta. Então, as pessoas às vezes perdeu a noção até de educação. Sim. Não é porque... Qual o problema? Só porque ele era um pouco mais velho, ele tinha o quê? Uns 45 anos e ela era mais nova? Ok, se não é o seu perfil de paquera, né? Não tem nada a ver você falar uma coisa dessa. E aí, isso eles botam para trás. Não quero passar por isso de novo. Né? Então, hoje está meio complicado até para paquerar. Sim. Você acha válido que a paquera exista, por exemplo, dentro de um casamento? Isso é possível? Vamos dizer, um casamento que esteja esfriando... E aí a gente pode falar na paquera dessa forma também. Você acha válido isso? Sim. E de que forma esse casal pode fazer essa paquera dentro do casamento de muitos anos? Deve, porque o que segura o relacionamento não é só o amor, chama-se admiração. Então, esse casal de longas datas, muitas vezes já juntou mágoas, ressentimentos, várias coisas que meio que... E o cotidiano... meio que afasta eles. Então, eu sempre falo, olha, vocês têm que ter tempo de qualidade. Saiam para jantar e ficam fantasiando que estão se conhecendo, né? E aquele olhar que você não olha mais para a pessoa. Aí, quando eles falam, Leandra, foi tão legal, porque a gente reviveu. Às vezes, eles vão para o mesmo lugar. Dos primeiros encontros. Aí eu achei tão interessante que era um casal de idade e eles eram do interior. Aí eles falaram assim, a gente vai voltar na Bica, onde eu conheci ela. Ah, que lindo. Aí voltaram e aí eles se reconectaram, eles fizeram várias coisas, a criatividade, né? E aí é muito importante essa conquista ser diária. Com certeza. Porque um relacionamento de longa data, a gente vai dando prioridade para outras coisas e vão se desconectando emocionalmente. Dia a dia, né? Vai ali desgastando, vai esquecendo de algumas coisas. E a gente conversava, antes de começar a entrevista, né, sobre a questão da internet. Sobre os perigos que a paquera na internet trazem. Eu queria que você falasse para o pessoal de casa aí o que é que vem acontecendo. Primeiro você falasse, né, o contexto, como é que está funcionando isso, essa rapidez, essa efervescência, as opções que são muitas, e depois você falasse desses perigos. Tem benefícios, né, porque pessoas que são tímidas por trás da tela, elas se soltam, né, e tem pessoas que também têm as suas fantasias, né, levando para o lado da sexualidade, gosta de um BDSM, eu gosto de um poliamor, né? Que a gente já falou sobre isso, né? Na outra entrevista. E aí você pode ter um filtro que você pode selecionar que tipo nas plataformas, né? Que tipo de relacionamento eu quero, né? Tem essas vantagens. Mas tem os perigos de você não saber quem está do outro lado da tela. Porque do outro lado da tela a pessoa é o que ela quer. Né? Então, eu sempre falo que as redes sociais é uma fábrica de idealização, onde você posta o que quer, inclusive o que você não é. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque por trás pode ter um golpista, você está vulnerável, querendo arrumar, né, um parceiro, e aí você acaba encantada pelaquela foto, pelaquela pessoa, que do outro lado não é ela, né? Usa um perfil. Você falou para mim até das situações de tirarem dinheiro das pessoas, mulheres mais velhas, mais maduras, Exatamente. Não é? Às vezes elas ficam tão assim encantadas, deslumbradas, achando que está tendo um relacionamento e acabam, aí ele aborda de uma forma, olha, eu tô
precisando de um dinheiro, que eu preciso pagar uma coisa urgente, tem como você fazer um Pix? E a pessoa está ali encantada, que ele trata muito bem e acaba passando, né, um Pix alto. Tem gente que já perdeu casa porque tem que pagar as dívidas, então a gente tem que ter muito cuidado. A internet é bom, mas a gente tem que estar precavida. E para encerrar, eu queria que você falasse uma mensagem para a mulherada de casa sobre paquera. Que recado que você deixa para elas, né, que você acha relevante? Então, as mulheres, é importante que hoje você pode tudo, né? Desde que, eu sempre falo que o limiar entre o que é essa liberdade é para não ter a libertinagem. Mas fora isso, você pode tudo, pode paquerar, né? Mas sempre com cautela, né? Mas a paquera é boa e traz aí para você até uma sensação de autoestima melhor, que você está sendo ali paquerada, desejada, né? Muito bom para a sua autoestima, né? E acredite, você que está sozinha, tem alguém te esperando, né? Agora tem que ter cuidado com quem você está falando, né? Nas redes sociais. E a paquera olho na olho ainda é o melhor. Também concordo. Obrigada, Leonara. Foi maravilhoso. Maravilhoso. E depois dessas dicas valiosíssimas, eu queria saber de você, Bá. Você tá paquerando muito? Sou um desastre, Letícia. Sou um desastre, minha gente. Eu tenho que anotar as dicas da Leonara todas, porque eu não consigo, eu não tomo iniciativa, eu não faço nada, só espero a pessoa e vou reagindo ali. Então, façam que nem a Bárbara, anotem tudo aí em casa. Aprender a paquerar direito.